Boa noite, gente. Aguardando a galera chegando por aqui. Oi, gente. Boa noite, boa noite. Quem já está por aqui, coloca aí no chat. Dá um oi aí no chat pra gente. Já está aqui a Viviane, boa noite. Abraão, boa noite. Guacira, boa noite. Silvia Érica, boa noite. Muito bom, pessoal. Muito bom ter vocês aqui. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença de todos. Só mais uns minutinhos, gente. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, né, pessoal? A galera já chegou por aqui, já tem bastante gente. Bora lá terminar essa semana com tudo. Pessoal, agora sim, boa noite a todos e todas. É uma grande satisfação recebê-los nesse encerramento da nossa segunda semana de formação do Movimento Nacional dos Eventólogos. Nós estamos extremamente gratos pela presença e pelo engajamento de cada um de vocês ao longo desses dias. Pessoal, antes de eu começar, deixa eu já me apresentar. Eu sou a Kelly Valério, eu sou diretora executiva dentro do MNE, do Movimento Nacional dos Eventólogos. Eu estou falando aqui de São Paulo. Eu já quero aproveitar e fazer minha autodescrição, caso nós tenhamos aqui alguma pessoa com deficiência visual nos acompanhando hoje. Eu sou uma mulher preta, eu tenho cabelos trançados e cacheados até a altura da cintura, estou usando brincos, estou usando óculos, estou usando um blazer verde, uma blusa preta, um colar verde e um anel prateado, e ao fundo uma parede bege. Pessoal, muito obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês. Eu já quero comentar, pessoal, bora movimentar esse chat aí. Quero saber de vocês. Quem participou aqui de todos os dias da semana? Coloca aí no chat para mim. Bora movimentar esse chat aí. Coloquem aí para mim, pessoal, se vocês curtiram essa semana, como foi os outros dias para vocês. A gente quer saber, tá bom? Boa noite, Ariadne, Cibele, boa noite. Rodrigo já está por aqui. Guacira, boa noite. Pamela também por aqui, boa noite. Maria Alves, pessoal, quero saber de vocês, hein, gente? Quero ver quem está comigo aqui, quem participou das outras aulas da semana. A Viviane colocou, olha, foi muito enriquecedor. A Pamela colocou ansiosa para o nosso último dia de formação. Luiz Gonzaga, boa noite. É isso aí, pessoal. Quero saber como que foi, ouvir a opinião de vocês, tá bom? Coloquem aí no chat, que para a gente é um carinho receber os feedbacks de vocês, de como foram os outros dias. E hoje não vai ser diferente. Tenho certeza que nós vamos fechar com chave de ouro. Nossa convidada super especial vai trazer um assunto muito importante do momento aí na área de eventos. Então, conto com a presença de vocês aqui até o final, tá? Nós gostaríamos de destacar a importância dessa jornada para a educação continuada no setor de eventos. O Movimento Nacional dos Eventólogos, ele tem como missão contribuir para o crescimento e a qualificação de profissionais na área, né? Fortalecendo essa formação acadêmica, promovendo o desenvolvimento das habilidades que são essenciais para um mercado cada vez mais dinâmico. E também nós agradecemos por vocês fazerem parte dessa transformação. Nós esperamos mais uma vez que os conhecimentos compartilhados aqui com vocês sirvam como base para os novos desafios e oportunidades em suas trajetórias profissionais, tá bom, pessoal? Gente, para quem ainda não conhece o Movimento Nacional dos Eventólogos, é uma iniciativa dedicada a fortalecer o papel do eventólogo no universo de eventos, tá? Então, o nosso propósito é promover reflexões, debates e ações que valorizem esse profissional e, claro, destacando as suas capacidades de pensamento, de forma integrada e estratégica. Nós buscamos promover a legitimação e o reconhecimento e o desenvolvimento contínuo dos eventólogos por meio de ações estratégicas, educação e engajamento no mercado, tá? Nós valorizamos a excelência em todas as nossas práticas, a integração entre diferentes áreas do conhecimento, o foco na educação como ferramenta de transformação
e o nosso compromisso social com a formação de profissionais conscientes e atuantes. E aí, além disso, né, nós incentivamos o estudo científico sobre eventos, como forma de fortalecer ainda mais o setor e contribuir para o seu desenvolvimento sustentável e inovador. E o MNE tem alguns parceiros. Nós temos como parceiro o Walk to opa, o Walk to Digital. Olha, deu uma travada aqui no inglês, gente. Deu um trava-língua aqui na hora de falar rápido. Desculpa aí, apresentadora, pessoal. E temos também a Selfie Carreiras. E eu gostaria já de aproveitar esse momento para agradecer também o apoio de divulgação da segunda semana de formação do Portal Radar e do podcast Foco em Produção do Vladimir Duarte. Gente, nós recomendamos que vocês assistam, ouçam o podcast do Vladimir, lá tem muito conhecimento bom. Gente, deixa eu só ajustar aqui minha câmera, tá cortando um pouquinho da minha cabeça, né? Pronto. Acho que hoje... Pronto, gente, agora sim, né? Prontinho. Ouçam lá o podcast do Vladimir, tem muito conteúdo bom para a área de eventos. Também indicamos que vocês façam a leitura das notícias, das matérias que saem lá no portal Radar, que são dois grandes apoiadores também do MNE. Ok, pessoal? Contamos aí com a participação e a colaboração de vocês, porque são conteúdos que vale a pena, então a gente está sempre ali recomendando, tá? Bom, gente, vou passar aqui alguns avisos importantes antes da gente trazer nossa convidada. Então, gostaria de lembrá-los que durante a palestra nós vamos enviar a lista de presença aqui no chat do Zoom. Então, é muito importante que vocês assinem a lista de presença, porque, pessoal, é essencial para emitir o certificado de vocês, tá bom? Então, todos os dias no chat nós estamos colocando aí o link para vocês acessarem a lista de presença, e aí, com o nome na lista, a gente consegue depois emitir o certificado de vocês. E aí, a partir da próxima semana, todos os participantes que assinaram a lista de presença vão receber os certificados de participação, tá bom, gente? E o outro recado importante é que, além disso, hoje, no final do evento, nós vamos enviar também a pesquisa de satisfação. Gente, a opinião de vocês é muito importante, é fundamental para nos ajudar a aprimorar as próximas edições. Então, galera, conto com vocês aí, tanto para preencher a presença na lista, não esqueçam, quanto para responder a nossa pesquisa de satisfação, que é tão importante para a gente, tá bom? Gente, acho que agora sim chegou o momento de apresentar a nossa convidada de hoje, então é com muita satisfação que eu quero apresentar a Andrea Lofgren, ela que é consultora, palestrante com mais de 20 anos de experiência na área de gestão organizacional. Desde 2013, ela se dedica exclusivamente aos setores criativos, então escrevendo artigos, realizando palestras, fazendo projetos de consultoria em gestão e ESG para agências, organizadores de eventos e prestadores de serviços criativos. Além disso, ela escreve artigos mensais para o Gigflow Blogs, que é um espaço de compartilhamento de informações sobre gestão e ESG para empresas e pessoas criativas. Além das suas atividades profissionais, ela também atua de forma voluntária como diretora de relações institucionais da AMP. Daqui a pouquinho ela vai falar melhor para vocês o que é a AMP. Mas a AMP é a Associação Nacional dos Profissionais de Eventos, onde ela milita pelo reconhecimento da profissão e melhoria das condições de trabalho para os profissionais de eventos. Então, a AMP é uma associação, uma instituição, uma associação muito importante para nós, profissionais de eventos. E ela também é membro dos conselhos empresariais de cultura e de comunidades, novos negócios e economia solidária da Associação Comercial do Rio de Janeiro. A Andréa ela é advogada formada pela PUC-Rio, com mestrado em gestão de economia criativa pela ISPM Rio de Janeiro, ela tem MBA pela IAG, PUC Rio de Janeiro, e pós-graduação pela Universidade... André, eu vou pedir para depois você falar aí a sua pós-graduação, tá? Desculpa. E em maio de 2024, ela iniciou o Master em ESG pela ISPM. Andréia, antes de você falar, eu quero já dizer para você que você é muito bem-vinda. Nós queremos agradecer demais a sua participação, você ter aceitado o nosso convite, uma honra para nós recebê-la.
De fato, para a gente assim é uma alegria imensa. E já quero fazer um comentário aqui antes de passar a palavra para você, porque muitos profissionais de eventos, eles utilizam os termos ESG e sustentabilidade como se fossem coisas equivalentes, né? E, no entanto, apesar de serem conceitos interrelacionados, têm enfoque e aplicações distintas. E, gente, a Andrea hoje ela vai definir, né, na sua aula, né, esses conceitos e essas práticas associadas ao ESG e à sustentabilidade, além de fomentar uma discussão sobre como esses dois pilares podem ser aplicados e organizados na organização de eventos, né? Então, gente, sem mais delongas, já cansei de falar. Pessoal, bora entender como as empresas do setor podem incorporar essas práticas em seus modelos de gestão e de que maneiras elas vão moldar o futuro? Bora? Andréia, boa noite. A sala é toda sua, querida. Boa Arrase. noite, minha querida. Nossa, olha a responsabilidade de ser a última aula desse curso absolutamente maravilhoso, que é fundamental que a gente tenha mais, né? Eu acho que existe muito curso assim superficial e poucos cursos que de fato entram dentro da atividade profissional de produção de eventos. Então, para mim, estar aqui hoje e finalizar esse curso é realmente uma delícia. Bom, eu vou começar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 1,65 de altura, com cabelos louros, olhos castanhos esverdeados. Eu visto uma blusa verde, um colar verde, obviamente que eu tinha que combinar com a palestra, senão não valeria. Eu estou sentada no escritório da minha casa e vocês veem atrás de mim a minha parede de livros. E falar de sustentabilidade ESG é uma coisa muito interessante para mim, porque eu vejo como esse conceito ele está sendo usado de uma forma, eu não vou dizer equivocada, mas talvez incompleta no nosso setor. Né, das letrinhas do ESG, o S é exatamente a seara na qual eu atuo como diretora da AMP, porque a AMP ela olha para o lado social. E o lado social do S não são apenas os projetos que são feitos em comunidades ou projetos sociais, é também a forma como os funcionários, os terceirizados e os prestadores de serviço são tratados. E isso, eu acho que todo mundo que já trabalha no setor sabe, né? Consegue sentir na pele um pouquinho os impactos de um S mal gerenciado dentro do setor de eventos. E a AMP ela foi criada justamente por isso. É uma associação que se formou durante a pandemia, de um grupo do Rio de Janeiro com um grupo de São Paulo, e nós entendemos que nós tínhamos uma causa comum, que era justamente lutar pelos direitos dos trabalhadores, dos prestadores, de todas as pessoas que atuam profissionalmente no setor de eventos. E a gente, graças a Deus, tem tido o apoio, né, do Movimento dos Eventólogos do Brasil e de várias outras associações nessa luta do reconhecimento da profissão, de condições melhores de trabalho, e é por isso que trabalhar com ESG acaba sendo uma combinação desse trabalho que eu faço voluntariamente. Bom, primeira coisa é botar a apresentação. Se vocês me dão um minutinho, vamos compartilhar. Todo mundo está conseguindo enxergar? Tudo certo. Tudo certo? Então vamos lá. Bom, a gente tem uma hora para falar sobre um assunto. é, Isso aqui eu nem vou passar, tá? Porque a Kelly foi tão maravilhosa no currículo que eu acho que isso aqui é over. É só um overview da minha carreira, né? Que já foi falado. A gente vai falar sobre o papel da sustentabilidade e o papel do ESG dentro do nosso setor. Como vocês têm acompanhado, eu acho que todo mundo, né, quando abre o jornal, vê alguma coisa, é óbvio que a gente tem uma série de emergências climáticas acontecendo agora. Mas o que mais me choca é como essas emergências climáticas elas afetam o nosso setor. Vocês devem ter acompanhado quando, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, quando o palco da Marisa Monte desabou por causa de uma ventania. A moça que morreu, né, na entrada do show da Taylor Swift por causa do calor.
palcos que caem, chuvas que acontecem, enfim, intempéries que nós já entendemos que sempre vão afetar o nosso setor, porque a nossa atividade ela acontece muitas vezes do lado de fora. Opa, perdão. Desculpa, gente, 2 telefones, um de trabalho, eu esqueci de desligar. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre 2 conceitos que eu entendo que são muito mal utilizados no nosso setor. O primeiro é ESG, que são aquelas 3 letrinhas, Environment, Social e Governance, ou seja, meio ambiente, social e governança, e sustentabilidade. E sustentabilidade, vocês vão me perguntar: "Mas Andréia, como assim a gente não usa no nosso setor?" Usa errado, porque o conceito ele não é entendido do jeito que ele deveria ser. A relevância desses 2 conceitos para a gente, ela é maior do que a gente imagina. Fora, obviamente, a responsabilidade que a gente tem com as pessoas que participam, né, dos nossos eventos. Aqui eu mostrei um show, né, que tem muita gente, mas isso se aplica também aos eventos corporativos. Eh, Existem impactos muito grandes que são gerados, ou seja, quando a gente fala de sustentabilidade em eventos, a gente não fala apenas da reciclagem, a gente não fala apenas do lixo, a gente fala das emissões de carbono dos caminhões que entram e saem com produtos, a gente tem que falar das emissões de carbono dos ônibus, dos participantes, dos carros, das pessoas que vão ver, que vão ao evento, a gente precisa falar das emissões dos aviões, né, que trazem as pessoas de fora para eventos internacionais. Então, sustentabilidade não é só a reciclagem, não é só o uso do copo retornável, ele é uma combinação de uma série de impactos que a nossa atividade tem no meio ambiente onde ela ocorre. Isso aqui é uma imagem, né, daquele show da Marisa Monte em Niterói, que simplesmente desabou, e não necessariamente por causa de negligência ou imperícia das pessoas que montaram o palco, mas sim porque essas estruturas hoje, elas não necessariamente estão sendo pensadas para aguentar, essas ventanias. Eu não sou especialista em segurança, mas a gente precisa começar a enxergar esse tipo de atividade de uma forma um pouco mais holística, olhando para a parte de riscos. Hoje, a gente simplesmente não consegue, ou não deveria, organizar um evento simplesmente com base no achismo, né. A gente precisa começar a olhar para a atividade de uma forma profissional, incluindo, o que a gente inclui para outras atividades organizacionais de outros setores. Análise de risco, por exemplo, né, que é um elemento que está se tornando fundamental. Então, fazer um evento, organizar um evento, ele não pode mais ser feito, né, de uma forma amadora. Bom, alguém se arrisca a dizer o que significa sustentabilidade, o que significa ESG, o que são os conceitos? Alguém gostaria de se pronunciar? Pessoal, podem ficar à vontade para quem quiser ligar o microfone e se pronunciar agora, fiquem à vontade, tá? Galera, alguém? Alguém? Se não, vou adiante, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, Andréia, para você. Pessoal, podem colocar também no chat, se vocês quiserem. Às vezes a pessoa não pode abrir o microfone e a câmera, mas podem colocar aqui no chat que eu trago para a Andréia, tá? Fiquem à vontade. Então vamos lá. Primeira coisa, primeira lição. ESG não é a mesma coisa que sustentabilidade. Segunda lição, sustentabilidade não é a mesma coisa do que sustentabilidade ambiental. Sustentabilidade ambiental é o que a gente hoje vê durante os nossos eventos. Então, o conceito de sustentabilidade, ele é muito maior, né, do que apenas,
descarte responsável. A Kelly, sem querer, e a gente não combinou isso, ela falou uma palavra muito interessante, que é o desenvolvimento sustentável. Esse conceito, que é a base da sustentabilidade, é um conceito que surgiu em 1987, quando a ONU fez um relatório, e esse relatório chama-se Relatório Brundtland, o nome dela é quase tão complicado quanto o meu, ela é a ministra norueguesa, onde se deu uma nova, se ressignificou o que era o desenvolvimento. Por quê? Porque a ONU estava começando a monitorar uma série de problemas climáticos que estavam acontecendo no mundo e eles começaram a fazer uma correlação do que era, da forma como o desenvolvimento estava sendo realizado versus os impactos que isso estava tendo no planeta. Então, surgiu essa definição que eu acho muito interessante, que desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer os recursos do futuro. Ou seja, o que nós fazemos hoje vai determinar as condições que o mundo vai estar daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. E o que isso faz para a sociedade como um todo? Isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande. Porque a gente, ao invés de só pensar no lucro de hoje, a gente tem que pensar no que o mundo vai ser e como é que esse lucro é auferido, né? E o impacto que isso vai ter para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu sei que parece meio filosófico, mas a partir do momento que você sabe que você tem que cuidar, né, de um meio ambiente, de um local, e que ele tem que durar para o futuro, você passa a tomar mais cuidado, né, com o que você faz hoje. E é justamente aqui, nesse momento que a gente está. Sustentabilidade surgiu disso. Só que sustentabilidade, ao contrário de que muita gente acredita, ele não tem a ver apenas com sustentabilidade ambiental. Ele tem dois outros elementos que estão muito ligados com essa questão de empresa, né, como vocês podem reparar. Então, você tem o tripé ambiental, obviamente, e esse tripé ambiental, ele diz respeito a cuidar do nosso meio ambiente de uma forma que ele não seja estragado para o futuro. E aí você tem o lado social. E o que é o lado social? É o lado das pessoas, não só as suas pessoas, não só os seus funcionários, mas também fornecedores, clientes e comunidades, por exemplo, que são afetadas pela atividade que você exerce. E o terceiro pilar, que as pessoas não pensam, é o pilar econômico. É a economia responsável. É você cuidar de pagar seus fornecedores na hora, é de você dar salários justos para as pessoas, né, dignos. Ou seja, a ideia toda da sustentabilidade é que você crie um ambiente protegido ou um ambiente de proteção para todos esses elementos, né, que dizem respeito ao desenvolvimento de uma atividade econômica. Bom, o que é um evento? Que aqui eu resolvi exemplificar com um evento ambientalmente correto. Primeiro, o que todo mundo sabe, reduzir desperdício. Mas reduzir desperdício não é apenas você usar produtos recicláveis, por exemplo. É você pensar com cuidado o que você está usando. Né? Eu vou exemplificar com brindes, por exemplo. O brinde, ele é necessário? Se ele é necessário, quais são as quantidades que eu tenho que comprar aquilo? Porque não adianta você comprar um brinde reciclável se você vai jogar fora a metade. E aí você vai ter um problema, né? Ou seja, você quis resolver um lado e deixou de resolver o outro. Mesma coisa, você vai fazer um jantar com uma comida toda especial, né? Tartaruga, por exemplo, é uma espécie em extinção. Não usar espécies em extinção, não usar produtos que possam ter um impacto muito grande, ou seja, zelar, né, por aquela natureza. Reciclar o máximo possível, obviamente, mas levando em consideração todo o processo de reciclagem, não só a coleta da latinha dentro do lixo. É você garantir que o teu fornecedor que está pegando aquela latinha está usando um meio de transporte é, ecoamigável, né? Se você está reciclando as latinhas e você coloca no caminhão que emite não sei quantas emissões, você não está sendo sustentável.
E aquilo, a reciclagem, ela só está pela metade, né? Ela só está pelo lado que você vê. Produtos ecologicamente corretos é a mesma coisa. Você mandou comprar um brinde maravilhoso, mas ele está sendo produzido no Alasca. A pegada de carbono que aquele avião, que aquele caminhão, etc., tem, não compensa, né, aquele brinde sustentável. Então, são coisas que a gente tem que olhar na hora que a gente fala com os nossos fornecedores, por exemplo, perguntar para eles como é que você transporta, como é que você produz, da onde é que vem isso? Porque é uma combinação, a sustentabilidade é uma combinação dessa cadeia toda. E, obviamente, coisas básicas, né? Ruído, né? Que podem afetar o meio ambiente. E isso tudo, nos nossos eventos, ou em grande parte deles, isso já acontece, já existe essa preocupação. Talvez as pessoas não olhem a cadeia completa, mas entendem que certos elementos têm que existir. Bom, vamos para um evento socialmente justo. O que é um evento socialmente justo? Ética na relação com seus fornecedores, ética com relação aos seus prestadores de serviço, transparência com relação aos seus processos. Idealmente seria que todo mundo fizesse isso, mas a gente sabe como a dinâmica do nosso setor, nem sempre isso acontece, né? Acessibilidade plena, não só para o cara que vai no show, não só para o cadeirante que chega para participar, mas também para o seu funcionário. De você prestar atenção com a diversidade nas suas equipes, né? Enfim, o básico, né? Ambiente de trabalho são, né? Ambiente de trabalho limpo, condições de trabalho justas. Quem trabalha com eventos sabe que nem sempre isso acontece, né? Então, se você for perguntar, você vai perguntar, aquele evento é um evento sustentável? A resposta da sustentabilidade, ela tem que incluir esses aspectos, não só o aspecto ambiental. E a terceira dimensão é a viabilidade econômica, acredite se quiser. Ou seja, não adianta você criar esse ambiente sustentável, digamos assim, se a parte econômica ela não está equilibrada. Respeito ao fluxo de caixa, cuidado com o resultado, fazer análise custo-benefício, pagamento, né, dos fornecedores no tempo certo, cuidado com o endividamento. Por quê? Mais uma vez, a sustentabilidade ela está relacionada com o bem-estar da empresa que exerce a atividade. E aqui a gente está falando de exercer uma atividade de forma sustentável. E eu não sei se isso todo mundo tinha percebido. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Algum comentário que vocês queiram fazer? Essa transparência, digamos assim, estava clara para vocês? Que existia essa combinação de fatores? Pessoal, fiquem à vontade para responder. Se quiserem colocar no chat também, aproveitem para mandar suas dúvidas, seus comentários, participem, pessoal. Essa aula é muito importante para a gente entender esses principais conceitos, tá? Conto com a colaboração de vocês. Ó, a Carla Brandão colocou aqui que ela confessa que não. A Deise Lamartine também, isso é tão importante. Muita gente acha que ESG está ligado apenas ao meio ambiente. Mais comentários aqui, Ariadne, nunca imaginei. Também não. É complexo. E a gente nem está falando de ESG ainda, a gente só está falando da sustentabilidade. Sustentabilidade, em tese, é um conceito que um evento, né, deveria saber, né? Então, assim, eu acho que isso é importante para quem trabalha, que vai trabalhar no setor, principalmente quando você começa a exercer as atividades de planejamento. Que talvez a pessoa operacional que esteja responsável por uma dessas atividades, ela entenda a importância de exercer aquela atividade corretamente, mas ela não necessariamente está preocupada com o universo, né? Mas uma pessoa em cargo de gestão, um produtor master, por exemplo, na hora que ele vai fazer o planejamento dele, do evento, ele tem que levar em consideração todas essas coisas. Por exemplo, como é que você faz uma contratação de fornecedor? Quais critérios passam a ser importantes quando você agora conhece essa estrutura? Você olha para o teu fornecedor de uma forma totalmente diferente. Que se você for, né, alegar que o seu evento é sustentável, como é que você vai justificar um fornecedor que distrata os funcionários? Como é que você vai justificar uma frota antiquada, né, que não tem manutenção e, portanto, ela emite, né, uma série de emissões? Isso aqui está combinado.
Não adianta você tentar tocar ou produzir o teu evento em isolamento, porque você depende de um ecossistema de empresas que viabilizam aquele evento. Então, o evento ele só é sustentável se toda a cadeia de produção é sustentável. Pensa nisso na próxima vez que vai comprar o brinde ecológico, porque isso é uma pergunta que tem que ser feita. Perguntar para ele, como é que você produz, como é que você transporta, porque senão aquele brinde não é mais sustentável, né? E você vai estar falando para o teu cliente que está tudo certo, mas na realidade não é. Isso é alguma coisa que vocês costumam olhar? Principalmente a galera que está mais dentro da fase de planejamento? Kelly, você está olhando o chat, né? Porque eu não estou conseguindo ver o que está Tô sim, escrito. tem mais comentários aqui, Andréia. A Ariadne, pensando bem superficialmente, quando não temos o conhecimento sobre o assunto. A Cristiane colocou, estou absorvendo conhecimento. Marcelo, extremamente interessante, dito de forma didática, a galera participando por aqui. Que E tem um ótimo. comentário também do Rodrigo, é muito interessante perceber como o SG traz equilíbrio em todas as suas vertentes. Rodrigo, mas pensa bem, a gente está falando de sustentabilidade, a gente não está falando de ESG ainda. Lembra que eu falei que não são parecidas, que não são iguais? Isso assim, vocês vão ver que é uma diferença importante, porque aqui, o que que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui basicamente de como a empresa opera. Isso aqui é operação, né? É como você monta teu evento, são as coisas que você tem que olhar na hora que o evento está sendo executado, né? E isso a gente vê aqui, eu fiz até né, um pequeno texto para a gente relembrar os conceitos todos. Um evento sustentável são produzidos de forma a limitar os impactos negativos no planeta, promovendo a equidade social e apoiando as economias locais, ao mesmo tempo que operam de forma economicamente viável, né? Então, temos ali os três elementos. Agora, vamos para o ESG. Aí você pergunta, André, pô, mas é tão diferente assim? Sustentabilidade tem ambiental, ESG tem ambiental, o sustentabilidade tem social, o ESG tem social, mas o que o ESG não tem é o econômico e o que o sustentabilidade não tem é a governança. Então, só de olhar as três letrinhas, a gente vê que o objetivo deste conceito, digamos assim, é olhar a empresa para dentro, como a empresa opera. E de onde é que veio isso aqui? O ESG ele veio quase 20 anos depois do desenvolvimento sustentável, né, e da sustentabilidade. E ele veio desse relatóriozinho aqui, chamado como é que é? Quem ganha, quem se importa, né? Who cares wins. Basicamente, o que é isso aqui? É um relatório ou um trabalho que foi feito demonstrando que empresas que são preocupadas com meio ambiente, com o social e que têm uma governança interna organizada tendem a ter mais sucesso. Então, essa iniciativa ela está relacionada com análise de risco e análise financeira por investidores. Se isso aqui não está fazendo sentido, me parem, porque assim não é a diferença, ela não é óbvia. Então, vamos lá, sustentabilidade relacionado à forma como a empresa opera para fora, e ESG é a forma como ela gerencia todos esses elementos internamente. Então, vamos lá. ESG é um conjunto de critérios. Lembra dos financeiros, né? Que estavam fazendo análise da empresa para ver se ela era sustentável, se ela cuidava do social, etc. Então, é um conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança que podem ser utilizados para avaliar riscos, identificar oportunidades e nortear as atividades de gestão de uma organização. Pô, mas cara, tá muito igual à sustentabilidade, eu não entendi a diferença. A diferença, ela é uma única só. É que
para que essas atividades de avaliação de risco, etc., ocorram, você tem que medir o atendimento. Ou seja, isso aqui nada mais é do que uma forma de você medir, através de indicadores, métricas, etc., se aquela empresa está ou não está aderente a práticas relacionadas à proteção do meio ambiente, a práticas relacionadas ao social e à sua própria governança interna. Isso aqui fez sentido para alguém? Vocês conseguiram entender a diferença? ESG tem mais a ver com a parte financeira e sustentabilidade tem mais a ver com a parte da operação. Isso fez sentido para todos? Eu paro aqui porque, assim, esses conceitos eles não necessariamente são óbvios, né? E as perguntas demonstraram isso, né? Perguntaram sobre o ESG, mas na realidade a pergunta sua, Rodrigo, ela estava mais relacionada à sustentabilidade do que ao ESG. Por quê? Porque as empresas que organizam eventos não estão nesse arcabouço de, de indicadores e de métricas. André, posso trazer para você os comentários? Deve, agora é a A hora. Júlia, a Júlia falou que sim, a Lana Rodrigues, sim, foi necessário falar do econômico, a Cristiane também colocou sim, ficou claro, então acho que ficou mais claro aí para todo mundo entender esses dois conceitos. Nada impede, obviamente, que vocês decidam começar a implantar essa sistemática dentro da empresa de vocês. Nada impede, né, que você comece a medir quantidade, por exemplo, quando a gente fala em diversidade, uma empresa grande ela tem que reportar percentuais, ela tem que reportar quantas pessoas dentro da mão de obra dela são mulheres, né, são pretos, são LGBTQIA+, mas, assim, isso é uma coisa que não faz muito parte do nosso dia a dia, né? Porque a gente nunca precisou se organizar dessa forma. Vamos precisar, e eu vou explicar o porquê, mas assim, historicamente a gente não precisou. Por que que o mercado financeiro entende que o ESG ele é relevante? Ou seja, por que que é interessante para uma empresa ter uma série de indicadores internos medindo essas coisas todas? Porque estudos demonstraram que quem tem, né, quem internaliza essas práticas, né, dentro da sua organização, eles superam seus pares financeiramente. E por que que eles fazem isso? Porque se você tem uma empresa que respeita a diversidade, né, que tem um ambiente de trabalho legal, que é preocupado com a forma como atua na natureza, retém talentos. Hoje em dia, principalmente millennial, não quer trabalhar numa empresa que não olha isso. Né? O camarada ou a pessoa, ela se recusa terminantemente a estar naquele ambiente. Então, se a organização ela entende que isso é importante, ela tende a trazer mais pessoas que querem trabalhar com elas. Mesmo que você não seja ESG, né, que a empresa não seja ESG, você não prefere trabalhar para uma agência que tem um ambiente de trabalho legal a uma agência que te trata mal? Esse é exatamente o mesmo princípio, só que a única diferença é que aqui isso é medido, né? Existe um indicador para isso. Você tem melhor produtividade no trabalho, óbvio, se você tem um ambiente de trabalho legal, se você é respeitado no trabalho, né? Se você, né, cuida, né, do ambiente no qual você opera, é óbvio, né, que as pessoas vão trabalhar mais felizes e vão trabalhar melhor. Melhorar a reputação, não preciso nem falar, né? Você ser conhecido no mercado por um empregador que respeita os seus funcionários é uma coisa positiva, né, em qualquer ambiente. E, principalmente, é aí que eu acho que esse conceito ele entra, se você cria um ambiente acolhedor, né, e você consegue demonstrar isso através de indicadores, você está mais preparado para lidar com as incertezas. Eu, durante o meu mestrado, né, eu fiz mestrado sobre gestão da economia criativa, a minha dissertação ela foi justamente como empresas criativas conseguem sobreviver a grandes crises, sendo que a grande crise daquele momento era a pandemia. E todas elas, sem exceção, elas tinham essa filosofia de respeito a, ao grupo de empregados que ficou com elas.
Obviamente que uma tinha um fundo de reserva, né? A outra tinha outras fontes de receita, mas assim, o denominador comum é que eram empresas que acolhiam os seus funcionários. Então, isso faz diferença a longo prazo. Então, né, só para relembrar, o que é o nosso E? É o posicionamento da empresa sobre a sustentabilidade ambiental, né? O S é o relacionamento do negócio com colaboradores, parceiros, clientes, investidores e a comunidade em geral, porque o ESG ele precisa olhar tanto para dentro quanto para fora. Uma empresa não será ESG se ela destrata e polui as comunidades no entorno da sua fábrica, por exemplo. Isso precisa ser levado em consideração. E, obviamente, o G, né, que é a novidade para essa disciplina, é o gerenciamento das práticas administrativas internas. Ou seja, você age com ética, você tem os manuais que dão clareza de como você opera, vocês já devem ter visto isso, por exemplo, manuais de fornecedor, né, que pedem, que dão uma transparência de como essas relações acontecem. Então, assim, o foco do ESG é a integridade da empresa e como ela se posiciona com relação a essas práticas. Que práticas são essas, vocês vão me perguntar? Bom, existem inúmeros grupos de norma, né, que falam sobre as práticas ESG. E as empresas grandes, o pessoal que está listado em bolsa, por exemplo, né, existem, enfim, metodologias inteiras que fazem só isso. E existe um dado, né, que é uma coisa que vai nos afetar diretamente, que parte, né, de você implementar essas práticas e atuar nessas práticas é que você, a partir de 2027, né, isso uma empresa listada em bolsa, ela vai ser obrigada a reportar. Obrigada, né? Hoje em dia ela não é obrigada, mas a partir de 2027 ela vai ser obrigada a reportar todas essas interações. E parte dessas interações, elas passam por medir o impacto de clientes e fornecedores na operação do seu negócio. Então, por exemplo, para quem trabalha com live marketing, né, para quem faz festas corporativas, digamos assim, ou grandes eventos, congressos, você passa a ser obrigado a reportar para o seu cliente aquelas emissões e aqueles indicadores todos. O que isso vai significar para a gente? Isso significa que uma pessoa que não está acostumada a medir as coisas durante seu evento vai ter que começar a fazer isso. Não entre em pânico, existem formas da gente organizar o dia a dia para isso. Mas, assim, o que antigamente não era visto como relevante ou não era necessário, vai passar a ser uma parte essencial para que você consiga fornecer o serviço para aquele cliente. E isso, assim, eu não sei se a galera está muito ligada nisso. Então, vamos lá, recapitulando. Sustentabilidade é a forma como o evento é produzido. É você, dentro da sua atividade de produção de eventos, zelar pelo meio ambiente, zelar esses requisitos sociais que partem desde o respeito aos funcionários e prestadores de serviço e fornecedores, e a parte econômica do evento, ou seja, tem que ter um equilíbrio, né, econômico nessa atividade. O ESG, ele já olha para dentro. Ele já olha como você opera internamente e ele mede cada um desses elementos que, eventualmente, serão utilizados em reportes. Rock in Rio, eu sempre uso como um bom exemplo, porque o Rock in Rio é uma multinacional, né? Ela não é listada em bolsa, mas é uma empresa multinacional. E, na hora que você vê o relatório de sustentabilidade dela, todos esses dados eles existem. Então, eles operam de uma forma sustentável e têm uma estrutura ESG interna que permite, né, essas métricas todas. Bom, por sorte, a gente tem aqui no Brasil algumas normas que, graças a Deus, existem para o nosso setor. E a principal delas chama-se ISO 20121, que é a norma brasileira que define os requisitos para um modelo de gestão para eventos. Vocês já tiveram a oportunidade de ler? Vocês sabiam que essa norma existia?
Kelly, me ajuda aí com o chat, por favor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O pessoal falando, a Deise falou que não conhecia, a Júlia sim, mas a Deise falou que não conhece, mas vai pesquisar. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Ah, sim, tem comentários ainda da sua fala anterior. A Cristiane colocou: vejo que a responsabilidade do produtor de eventos só aumenta. De fato, né? Aumenta. É, o que mais tem aqui? Mais comentários. A Vanessa Abreu, especificamente essa não. Ok. Essa é uma norma importante para a gente conhecer, porque ela define os critérios, né, para você implementar uma gestão sustentável, digamos assim. Mas ela, né, ela inclui alguns elementos que vocês vão reparar na hora que vocês abrirem a norma, que falam sobre como é que você mede isso. Então, não adianta você ter um processo de contratação de fornecedor se você não faz se você não associa as métricas. Então, por exemplo, olhar para essa norma, olhar para os requisitos que estão nela e começar a entender, né, como é que você se encaixa nisso, eu acho uma coisa bem relevante. Lembrando que esse documento, em particular, ele foi escrito como uma coisa muito genérica, né, como todas as normas da ABNT, mas ele leva em consideração que quase certamente todas as pessoas que vão começar a trabalhar esses requisitos são empresas pequenas. Então, não há uma exigência de você ter um departamento de normas para você começar a organizar a sua empresa. Não, não é isso, a ideia não é essa. A ideia é dar uma transparência para os elementos, né, para as práticas que são importantes e as empresas, né, os grupos, começarem a se organizar. Aí você me pergunta, André, pô, mas eu sou um produtor independente, eu trabalho sozinho. Sim, mas na hora que você começa a entender o que está escrito aqui, você começa a ter uma visão muito maior de como é que o evento ele tá interligado. Então você, como produtor independente, por exemplo, você começa a conseguir identificar para quem você gostaria de trabalhar, por exemplo, né? É aquele exemplo que eu dei para vocês. Você trabalhar com uma agência que paga no prazo, que te dá condições de trabalho decentes, né? Que assina um contrato com você, ou seja, formaliza o relacionamento que ele tem com você. Ele te dá horas de trabalho razoáveis, ele respeita, né, a diversidade, etc. É um lugar que tem uma chance muito maior de agregar profissionais mais qualificados. Na hora que você olha isso aqui, você consegue começar a separar o joio do trigo. E eu acho que isso é muito importante. A gente, muitas vezes, como profissional, não tem muito. Se eu, assim, honestamente, se eu soubesse de alguns desses elementos antes, eu possivelmente não teria fechado um ou dois jobs que deram um trabalho danado, um estresse danado, totalmente desnecessário. Porque isso aqui são coisas que são relativamente fáceis de você analisar, né, na hora que você olha. Tem uma política de diversidade, a pessoa ela, né, cuida dos seus funcionários, o tal do pagar no prazo é importante, né? Você certamente sabe no mercado quem paga e quem não paga no prazo. Né? Então, assim, uma empresa que não te trata bem, não te paga direito, é uma empresa que possivelmente não vai conseguir sobreviver muito mais tempo. E aqui esse tipo de norma ele te dá essa transparência. Bom, aqui, que é outro elemento que é muito importante na hora que a gente olha uma norma dessas, ela sempre vai trabalhar com um conceito chamado materialidade. Materialidade significa que você tem que utilizar a norma de uma forma que faça sentido para a atividade que você exerce. Então, se você vai falar de sustentabilidade, né, da parte ambiental para uma corrida, o que você vai olhar? Você vai olhar descarte de copos, né? Copos descartáveis, e você vai olhar possíveis impactos ao meio ambiente na hora que você bota grade, enfim. Você não vai precisar olhar para som, você não vai precisar olhar para outras coisas que, né, você possivelmente teria que olhar dentro de um show, não é verdade? Então, é entender que todas essas normativas, elas sempre vão ter esse elemento como foco principal. Tem que ser relevante para o evento ou para a atividade que você exerce.
Isso significa que você não vai ter que implantar tudo em tudo quanto é lugar, mas simplesmente aqueles que realmente são relevantes. Outra coisa que ele te permite é fazer a tal da análise do risco, né? Isso aqui eu acho que todo mundo lembra, né? Que foi o stand da... Gente, não me lembro do banco, acho que foi um banco. Deu um branco total aqui, que desabou, né? E assim, infelizmente, você sempre acaba culpando ou o fornecedor ou o produtor, mas podendo ter a oportunidade de fazer uma análise de risco, de ver o histórico daquele fornecedor, você acaba evitando esses problemas. E isso aqui tem um problema a mais, que quando acontece essa situação, você acaba penalizando o cliente, né? Porque ninguém vai dizer que isso aqui é o stand do produtor tal, todo mundo vai dizer que é o stand do Bradesco. Eu acho que isso aqui era Bradesco pela cor. E assim, e aí você começa a criar um Isso, problema no teu relacionamento. É isso, da né? É Bradesco, isso, né? Bradesco Seguro na Conar. Isso, exatamente. Então, assim, o que a gente está olhando é isso, é como é que a gente consegue estabelecer relacionamentos, né? Medir esses relacionamentos e minimizar o risco dentro do possível. Bom, sumarizando aqui. Então, o que é a sustentabilidade? Priorizar a responsabilidade ambiental, social e econômica em todas as etapas de produção, desde o planejamento até o encerramento. Isso também eu não sei se está muito claro para todo mundo, que um evento sustentável é aquele que desde o início até, né, a limpeza final do local, a sustentabilidade ela tem que estar presente em todas as etapas. Não adianta você falar que teu evento é sustentável porque você recolheu os copos ou porque você usou copo reutilizável, se na desmontagem você não cumpre nenhum daqueles requisitos. Eu passei ontem, inclusive, eu acho que foi pela Praia de Copacabana, tem um evento sendo desmontado lá. Cara, Jesus, tá assim uma imundície generalizada, entendeu? Um monte de coisa largada. Você vê que assim não houve uma preocupação grande em você dar, né? Aquela de você se dedicar e cuidar daquele ambiente, mesmo na fase da desmontagem. E a gente esquece um pouquinho isso. Os Jogos Olímpicos também. Os Jogos Olímpicos, depois que acabaram os Jogos, entendeu? Dane-se. E a gente ficou desmontando é, algumas das instalações até dezembro daquele ano. Então, tem que olhar o processo completo. E o ESG, né, ele tem como objetivo medir e reportar esses aspectos específicos para melhorar a transparência e a responsabilidade da empresa, principalmente no contexto de investimento. E por que que eu preciso de começar a me preocupar com isso? Por aquelas razões que eu falei anteriormente. Você dá transparência para a forma como você atua, você poder reportar isso para o teu cliente, para que ele consiga incluir isso no relatório de sustentabilidade dele. Isso aqui é importante para a tua reputação como profissional e como empresa. Enfim, você trabalhar de forma ética, transparente, com cuidado ao meio ambiente, cuidado para as pessoas que trabalham com você, né, para as comunidades do entorno, não é uma coisa negativa. Então, eu acho muito curioso quando as pessoas já, ESG não vale nada. Eu falei, cara, você não quer operar de forma ética? Isso não te interessa? Tipo assim, você realmente acha que você tem que poluir tudo à tua volta? Você tem que tratar mal os teus funcionários? ESG é isso, né? É a internalização dessas práticas. Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro a diferença entre as duas? E, assim, vantagens e desvantagens para quem trabalha no setor de eventos? Pessoal, quem quiser mandar suas perguntas aqui no chat ou abrir o microfone e fazer a pergunta para a Andrea, fiquem à vontade. É que Tem depois a gente vai comentário. entrar em outro assunto. Então, assim, isso aqui é uma hora legal para a gente ter esse fórum e ver o que que vocês, assim, a percepção de vocês, como é que vocês se veem encaixando, né, em todas essas práticas, enfim, esses elementos que eu falei. Seria interessante ouvir o que que vocês acham, principalmente para quem tem mais experiência, que talvez não tenha tido a oportunidade de ver isso tudo, né? Fiquem à vontade, pessoal. Podem mandar suas perguntas aqui no chat que eu vou trazendo para a Andrea. E se alguém quiser abrir o microfone e fazer a pergunta também, tem comentários chegando aqui. Está conosco a Joyce que é coordenadora de relacionamento do MNE, inclusive daqui a pouquinho eu vou falar da empresa dela, Andréa, porque a empresa dela tem certificação.
Então, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais, eu apresento. Galera, algum comentário, pessoal? Se não temos, acho que podemos seguir, Andréia. Ok? Vamos adiante? Bora. Bora nós. Bom, entendemos como é que a coisa tem que ser, o que é que a gente tem que fazer para se organizar, o que é o positivo, como é que a gente tem que pensar. Agora a gente vai entrar num assunto que eu acho um assunto super curioso, que é isso aqui, greenwashing. Todo mundo conhece esse termo? Já ouviram falar disso? Andréia, tem um comentário que chegou aqui, da Cristiane Santos. Ela colocou: pensar o ambiente, a sustentabilidade deve ser de forma colaborativa, assim facilita o próximo passo, o trabalho que vem depois. O contrário faz com que as ações sejam invalidadas e tudo se perde se a cadeia é quebrada. E mais um comentário da Joyce também, ela falou assim: sim, lido com isso todos os dias. Acredito que é com relação à sua última pergunta aqui. Greenwald. Ah, tá, com greenwashing, tá. Depois eu quero escutar no final do coisa de como é que é assim, como é que é a tua percepção com isso, porque isso é assim, é um dos elementos mais complicados com toda essa discussão de sustentabilidade ESG, é porque como as pessoas não sabem direito o que é, vai meio que para o chutódromo das coisas que têm que ser feitas, entende? E aí é que entra o nosso greenwashing. Então, o que é greenwashing? É uma prática de marketing enganosa que consiste em divulgar atividades e projetos sustentáveis de forma falsa ou que não condizem com a realidade. Então, a gente vai passar pelos 7 pecados do greenwashing. Esse termo não fui eu que inventei, mas eu achei o máximo. Eu acho que assim, é até uma forma de você conseguir lembrar do conceito, né? O primeiro chama-se custo ambiental camuflado. E o que vem a ser isso? É você destacar características positivas de algo relacionado, né, à sustentabilidade ESG e você esquecer do custo que isso tem. Quer ver? Por exemplo, você falar que você está usando um copo retornável, mas o processo de produção do copo é altamente poluente, ele tem que, para ser entregue no evento, ele tem que viajar 5 mil quilômetros, mas você só destaca que o copo é um copo reutilizável. Isso é uma clássica. Certamente a gente tem vários outros exemplos, mas eu achei esse exemplo maravilhoso porque a gente viu no Rock in Rio um fenômeno que talvez as pessoas não tivessem pensado com a questão dos copos reutilizáveis. Não sei se alguém foi no show para saber o que aconteceu. Todos os fornecedores de cerveja, etc., tinham um copo reutilizável, só que você era obrigado a comprar o copo dele. Então, em vez de você usar um copo para tudo, você na realidade tinha que andar com 8 copos pendurados. Então, se você perguntar para mim se isso é uma ação ambientalmente sustentável, eu diria que não, né? Idealmente, você teria que ter um copo Rock in Rio que você pudesse usar para tudo, mas não foi isso que aconteceu. Então, esse é um dos pecados do greenwashing. O próximo pecado é a Andréia, falta de posso. Oi, desculpa te interromper, Andréia. Eu nada. posso só Diga lá, trazer aqui uma pergunta? claro. Tem alguns comentários aqui, já relacionado ao assunto. O Mário Ângelo colocou: é a empresa que finge ter ESG, comentou. E o Tiago Zanin trouxe: como uma empresa pequena e de pouca expressividade dentro do mercado consegue selo de empresa sustentável? Essa é a pergunta que o Tiago trouxe. E a Patrícia comentou: sim, um copo para cada bebida relacionado à questão do Rock in Rio. A Cristiane também comentou que esse exemplo do copo é bom exemplo, né, ao que disse sobre invalidar a ação para ser sustentável. É isso. É isso. Com relação à pergunta sobre a certificação, eu acho que você tem que se perguntar, como empresa pequena, qual é o custo-benefício que uma certificação vai te trazer. Por quê? Eu não, você pode repetir o nome dele, Kelly, por favor? Sim, quem perguntou foi o Tiago Zanin.
Tá? Tiago, o que você tem que se perguntar é isso. Você precisa de certificação ou você pode fazer um material sobre a sua empresa que demonstra que você opera de uma forma sustentável? Porque certificação é caro pra caramba. Certificação é você botar uma empresa externa que vai olhar para todos os teus processos e vai te dar um selo. Que eu, Andréia, honestamente, não sei se é um custo que valeria a pena. Agora, você tomar um olhar para dentro da tua empresa, ver como você opera e você fazer um relatório de sustentabilidade legal, onde você mostra como são os teus processos de produção, como funciona a sua frota para entrega, como você trata seus funcionários, você vai estar, né, mostrando que você trabalha de forma sustentável sem você ter o ônus do certificado. Então, assim, a minha sugestão como consultora seria essa. Se você, né, se a sua empresa crescer para caramba e se tornar uma multinacional, aí sim vale a pena você realmente pagar a certificação. Mas você pode demonstrar boas práticas sem um certificado. Então, isso seria a minha sugestão para você. Teve uma outra pergunta, Kelly, antes do Tiago? Você poderia repetir, por favor? Não, só teve comentários. Só Essa teve pergunta do comentários. Tiago e alguns comentários também que trouxeram aqui. A Ana Bárbara colocou boa noite. Vemos isso na hotelaria em relação à substituição de toalhas de hóspedes. Alguns hotéis já foram autuados, inclusive. E aí o Tiago complementa agora a pergunta dele, né? Complementando até que ponto essa certificação pode ser o diferencial efetivo dentro do mercado. Certificação, o brasileiro adora um carimbo, né? Então é óbvio que você ter um certificado é uma coisa positiva, mas a minha dúvida é um custo que vale a pena para você hoje? Assim, na hora que eu avalio um fornecedor, o certificado ele não me diz nada. Isso, André, é minha opinião pessoal, tá? O que me mostra é a forma como ele age, as recomendações que ele recebe. Então, hoje, por acaso, eu, né, peguei um relatório de sustentabilidade de um evento. Nada demais, mas o que que tinha um relatório? Ele tinha fotos do que eles tinham feito, eles tinham, assim, alguns indicadores. Nós recolhemos, sei lá, meia tonelada de não sei o quê. Sabe assim, super simples, não era nem formatado bonitinho, não, mas eu olhei aquilo e falei, pô, eu contrataria essa pessoa, porque ela se deu ao trabalho de documentar tudo que ela tinha feito, ela se deu ao trabalho de mostrar como ela trabalhava, assim, para mim isso é suficiente, eu estou vendo que a pessoa se preocupou em fazer isso. O certificado, enfim, sim, ok, né? Você tem o selo lá. Eu sou meio contra custos altos sem um valor percebido positivo, né? Porque o que você tem que se perguntar é se os teus clientes vão dar valor àquele certificado, ou se os teus clientes vão dar valor a ver e ter a transparência de como você trabalha, né? Isso é minha opinião, tá? Quer dizer, eu não sei se é uma coisa que valeria a pena. Com relação aos hotéis, você sabe que quem inventou o termo greenwashing foi um ambientalista, né? Que se hospedou num hotel onde o hotel falava que as toalhas eram recicláveis, que você botava as toalhas que você queria lavar no chão, e na realidade o hotel só tinha feito isso para diminuir os custos e usou isso como mensagem verde, digamos assim. E aí esse cara foi que cunhou o termo greenwashing. Achei interessante, né, esse ponto do hotel ter sido falado. E realmente, né? É uma clássica greenwashada, digamos assim. O camarada faz uma ação, pô, eu acho que isso aqui é sustentabilidade. Aí ele lança lá um material para mostrar para os outros que ele é sustentável, quando na realidade não é isso. Tiago, respondi tua pergunta? Porque eu não estou vendo o chat, então a Kelly tem que ser a minha tradutora. Deixa eu trazer aqui para você. Ele colocou perfeito, perfeito. E a Ana Bárbara, que citou o exemplo do hotel, também falou exatamente. Podemos seguir, Ufa, Andréia. passei no teste, já pensou? Ó? Muito Vamos bom. lá. Próximo greenwashing. Falta de provas. Clássica, né, Tiago? É aquele negócio. Você faz um Orgânico Brasil, você faz um Inmetro, você faz um selo de economia, não sei o quê.
e você não mostra, não demonstra que você de fato faz, isso aqui é letra morta. 100% sustentável. Como? Tipo assim, né? Eu ouvi um relatório hoje de manhã, inclusive, que fala sobre nós reciclamos todos os nossos. Não diz qual, entendeu? Reciclamos 50% de não sei o quê. Não diz o que que era o inicial para você saber o que significa 50%. Não falou como fez. Disse que tinha um selo, não botou o selo no relatório. Entendeu? Então, assim, hoje em dia, isso aqui não se sustenta. 100% orgânico. Você tem que mostrar por que que é 100% orgânico. Entendeu? Catering, na hora que for fazer como é que se diz, um catering com comida orgânica ou lá o que for, você tem que mostrar que o produtor que te forneceu aquele produto né, trabalha, né, com processos orgânicos. Senão isso aqui é um carimbo e não vale nada, porque isso aqui não demonstra que você de fato executa as práticas. Próxima, imprecisão. Isso aqui é uma daquelas que eu mencionei para vocês. 20% de água economizada na produção de novos plásticos. Oi? Isso aqui é um relatório de sustentabilidade de um evento, tá? Que eu fiz questão de botar para vocês. Novos plásticos, que novos plásticos são esses? O que que os novos plásticos têm a ver com o evento? 20% de quê? Água, quer dizer, 77 mil litros de água economizados na produção de papel. Isso aqui é um evento. Que papel, né? Estruturas de todos os palcos são completamente reutilizadas e ou recicladas após o festival. Além disso, a organização do festival optou por reaproveitar parte da estrutura e decoração utilizada no ano passado, reduzindo assim o uso dos recursos e seus derivados. Isso aqui está te dizendo quanto foi, né? Como foi reutilizado, da onde veio, entendeu? Não te diz nada. Então, assim, você lê isso aqui, você, né? Emissões de gases de efeito de chuva que não puderam ser evitadas foram quantificadas e ações de compensação ambiental foram realizadas na mesma proporção. Que ações? Entendeu? Então, assim, na hora que a gente senta para escrever uma coisa dessas, fazer né, uma resenha do evento, trabalhar depois, né? Quer dizer, eu não sei direito o que que eles fizeram, né, para essa parte ambiental. Próximo. Algum comentário com relação a esse aqui? Tem sim alguns comentários que chegaram aqui no chat. Deixa eu trazer aqui para você. O Rodrigo colocou, né? Mais uma vez os assuntos se conectam. Na terça-feira discutimos o conceito de local, né? Pense globalmente, haja localmente, que está totalmente alinhado com o tema de hoje. A Cristiane também colocou: mais importante do que ter certificado é ser praticante, um agente da sustentabilidade. Foram esses os comentários que chegaram aqui no chat. Então, Tiago, quando você for sentar para fazer seu relatório de sustentabilidade para os seus clientes, pensa nesse tipo de coisa, né? As afirmações, a gente tem que conseguir, enfim, precisar direitinho, né? O que está acontecendo. A próxima, para mim, a próxima é minha favorita, chama-se irrelevância. Irrelevância é você vender como verde coisas que são obrigatórias por lei. Água nos eventos, por exemplo, que é a novidade. No nosso evento é verde porque ele tem, forneceremos água. Óbvio, né, meu filho? É obrigatório por lei, você tem que fornecer a água. Né? Mesma coisa, você ser obrigado a reciclar, etc. Existem legislações municipais, federais, estaduais, de coisas que você é obrigado a fazer como produtor de eventos. Então, se você bota isso no teu marketing como verde, você é obrigado a fazer, né? Não sei se vocês se tocaram nisso. Eu rolo de rir toda vez que eu abro né, um relatório desse, que o cara fala, não, nós né, reciclamos, nós temos água. Sim. Se você não fizer isso, você não opera. Então, né, não use isso como marketing verde para o seu evento, né? Não é mais do que a sua obrigação. Algum comentário com relação a esse? Por enquanto, só esses mesmos. Ok?
O menos pior. O menos pior é um interessante. O menos pior é você, dentro da tua estratégia, você apontar, né, que um mal é menos pior do que o outro. Eu diria que um exemplo disso é transporte, por exemplo, para transporte não público para shows, né, que você vende aquilo como se fosse uma coisa ó do borogodó, né, que não, você poderia estar indo, né, de um ônibus e vai de outra coisa, e aquilo é usado como marketing. Se um é menos pior, os 2 são ruins. Então eu não usaria isso como uma estratégia eh, de marketing para mostrar que o meu evento é verde. Próximo, ele está muito conectado com o que a gente falou, né, ostentar rótulos falsos. Então, se a coisa é eco-friendly, a coisa tem que ser eco-friendly do início até o fim, não só a coisa em si, né? É a tal daquela discussão que a gente teve sobre o brinde sustentável, né? A cadeia de produção dele, né? Ser limpa também, né? Então, ele só é eco-friendly se tudo é eco-friendly, não é só ele que tem que ser eco-friendly. Mesma coisa, a energia limpa. A gente usa aqui combustível não sei o quê. Aí você vê que tem um gerador lá com combustível limpo e todos os outros não são. Então você não usa energia, né, sustentável. E assim vai, né. Então, assim, eu acho que tem que tomar muito cuidado com essas afirmativas, porque isso aqui é uma coisa muito fácil. Uma fotografia já, né, de alguém que está ligado nisso já mata. Obviamente o último é o óbvio, né, mentira deslavada, né. Não faço, porque hoje em dia com Instagram, com fotografia, com não sei o que, isso aqui você mata a mole e isso aqui mata, a reputação de de um produtor de eventos, né. Se você inventa, mente descaradamente. Isso aqui foi uma eu não vou nem falar o nome do influencer, mas isso aqui foi assim: "Evento sustentável está cada vez na moda". Sim, e é por isso que, infelizmente, muita gente faz uso dessa estratégia, digamos assim, para vender o seu evento, né, para patrocinadores, etcétera. Como evitar o greenwashing? É o que a gente já falou aqui. Transparência, dados verificáveis, compromisso com a verdade, metas realistas e impactos mensuráveis, né. A minha meta é diminuir em 50% a quantidade de dejetos, não sei o que, não sei o que lá. Você consegue realmente cumprir essa meta e você tem como medir isso, né, isso é um dado interessante. E, obviamente, certificações idôneas, né, feitas corretamente. Alguma dúvida com relação a isso? Eu tô com 1 minuto para finalizar, então a gente vai falar muito rapidamente sobre as competências. Aí você vai me perguntar: "Andreia, ok, trabalho com produção de eventos, entendi que isso aqui é importante, mas assim, o que que eu preciso desenvolver para conseguir atuar não necessariamente numa função de especialista de sustentabilidade, mas como produtor de eventos, o que que eu preciso olhar?" Bom, o básico eu entendo que é o conhecimento técnico do que é e quais são as regras que se aplicam a essa atividade, né. Aquelas leis, aquelas 3 leis que eu botei ali no slide, são algumas delas, né. Cada lugar vai ter uma legislação específica, cada prefeitura vai ter lá as suas regras, então conhecer isso é importante, porque você planeja o seu evento melhor, se você tem o conhecimento de causa. Capacidade de comunicação, como vocês viram pelo greenwashing, todo cuidado é pouco na hora que você vai montar o marketing do evento. Isso é importante para você, isso é importante para o cliente, né, porque muitas vezes o cliente quer imputar certas coisas, e aí cabe a quem está fazendo a produção de falar: "Olha, cliente, isso aqui é um risco para você, isso aqui você vai estar mentindo, isso aqui não condiz com a realidade". Então eu sugiro que esse, né, esse essa prática, né, não seja utilizada como marketing. Planejamento estratégico, ele obviamente está relacionado a você entender esses requisitos e você incluir esses requisitos no teu planejamento, né, tanto no pré quanto né, durante o evento e no pós-evento também, né, entender que existem cadeias que têm que acontecer, que são coisas que você tem que olhar,
fornecedores com quem você tem que falar. Então, assim, esse entendimento é importante. Gerenciamento de riscos é ter aquele discernimento de olhar para aquela situação e falar: olha, acho que isso aqui não vai dar ruim. Né? E você ter o conhecimento de como identificar e também de como mitigar, né? Que eu acho que essa combinação é importante. E, obviamente, o que lindamente a gente chama de inovação e pensamento crítico nada mais é do que você ter a, de você conseguir enxergar naquela situação as oportunidades, né? Porque se você trabalha com esses conceitos em mente, existem inúmeras oportunidades para ser um evento melhor, para ser um evento mais interessante, para ser uma coisa mais diferente, né? Então, assim, é pegar esses elementos todos e conseguir juntar isso dentro de uma nova ideia, enfim. Então, hoje, a gente falou um pouco sobre sustentabilidade, a gente falou sobre ESG, a gente falou um pouquinho sobre a importância de você, né, ter um propósito, né, na forma como você atua. A gente falou um pouquinho sobre greenwashing, a gente falou sobre escopo 3, que nada mais é, né, aquela cadeia de produção entre o cliente e os fornecedores, no qual a gente acaba se inserindo. E a gente falou sobre as competências necessárias para você conseguir desenvolver competências dentro dessa área, né, de sustentabilidade ESG para eventos. E aí eu trago essa fase para vocês, né, sobre o que é ESG e sustentabilidade. Não é sobre fazer diferente, é sobre fazer a diferença. Então, eu queria agradecer. Eu acho que eu terminei bem no tempo, 2 minutos só, Kelly, acima do tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim, uma temática super fascinante, porque eu acho que a gente está num momento do mundo que todo mundo vai ter que contribuir para que a gente não consiga sobreviver como planeta mesmo, né? Então, muito obrigada por hoje, adorei. Ai, gente, arrasou, hein? Arrasou. Pessoal, hashtag aulão, hein? Fala a verdade, pessoal. Não, de fato, Andréia, nós é que agradecemos por você trazer esse conteúdo tão rico para a gente continuarmos, para, né, continuar como profissionais na área. Pessoal, André, eu vou trazer aqui alguns comentários. Gente, nós vamos abrir agora para o momento perguntas e respostas. Vocês podem ficar à vontade para trazer tanto as perguntas de vocês aqui no chat, para quem não pode abrir câmera e áudio, quanto também para quem deseja fazer as perguntas ao vivo, abrir a câmera, abrir o microfone, só colocar o emoji aqui da mãozinha. Mas, enquanto isso, enquanto vocês sobem aqui no chat as perguntas de vocês, vou aproveitar para passar um recadinho importante. É só o tempo de vocês subirem as perguntas de vocês, tá? Antes de eu falar, deixa eu só trazer aqui, que eu achei muito engraçado, que a Guacira, ela colocou aqui, Andréia, ganhei um supino vegano que diz no rótulo que pode conter leite para alérgicos. Achei engraçadíssimo o exemplo, mas ela colocou nesse momento que você falou da mentira, né? De que mente aí. E é engraçado, gente. A gente vê situações que a gente acaba rindo, porque, né, chega a ser muito engraçado. A Daisy colocou parabéns, foi muito incrível. A Ariane, perfeito, muito bom. Tem algumas perguntas chegando aqui. Pessoal Eu vou colocando responder a aqui. Viviane, desculpa te interromper, Pode, porque ela fez uma pode, pergunta, a pergunta, não vou dizer a pode mais aproveitar. pertinente, mas eu acho que é a pergunta que está na cabeça de todo mundo. Ela falou assim: Andréia, você acha que implementar o ESG em eventos vai ser tão fácil assim? Onde sabemos que muitos empresários, em Salvador especificamente, só visam lucros, pagando pouco aos produtores e seus colaboradores, onde vendem ingressos, valores absurdos, etc. Viviane, não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque os empresários, eles não se tocaram disso aqui que a gente está conversando aqui hoje com vocês. Então, assim, só para você sentir o tamanho do pepino, né? Aí a gente não está nem falando na área de eventos, a gente está falando de grandes empresas que são obrigadas a implementar isso aqui. O camarada chegou e falou assim para mim: eu não gosto dessas 3 letrinhas, você não pode falar sobre elas na apresentação. Então, a ficha não caiu para todo mundo. O que eu acho que pode ser uma forma de ação? Primeiro é o conhecimento. É óbvio que a gente não vai sair de uma sessão de 60 minutos e achar que, tipo assim, estou sabendo de tudo, porque não é assim que a coisa funciona. Mas a gente começa a mudar um pouco essa mentalidade. Com relação, por exemplo, a produtores e colaboradores, a AMP, ela passou a existir por causa disso.
A gente formou a associação justamente porque a gente não concordava e não concorda e jamais concordará com, valores absurdos de pagamento, com condições inadequadas de trabalho, né. Aí é um foco muito grande na associação sobre o ETS, ou seja, sobre as condições de trabalho. Mas se a gente não se juntar e começar a trabalhar essa problemática juntos, a gente realmente não vai chegar em lugar nenhum, que é justamente o que a gente defende, né. Então, por exemplo, associativismo, que o pessoal: "Nossa, associar, nossa, que saco, vou ter que", cara, eu te garanto que o número, ele faz diferença. Então você chegar numa discussão onde você vai começar a falar de regulamentação, por exemplo, né, estabelecimento de regras básicas, né, para isso aqui não acontecer, com 15 pessoas, o cara nem te recebe. Se você chega em Brasília com 5.000 pessoas, um abaixo-assinado, né, é outro lado. Então, assim, eu entendo que o empresariado, ele se aproveita de uma situação de fragilidade nossa, porque a gente não conseguiu ainda se organizar para conseguir peitar esse tipo de relacionamento. Eu não vou dizer para você falar: "Ah, não trabalha para o cara", porque todo mundo tem as suas contas para pagar e todo mundo sabe onde o calo aperta. Mas, em algum momento a gente vai ter que começar a lutar. E eu não estou falando aqui de sindicato, fazer greve, não é isso. É você começar a conversar para estabelecer um mínimo, né, de direitos para você conseguir trabalhar de forma digna, né. Então, assim, essa é a minha opinião. E aí a gente parte para o ESG, você agora tem uma dimensão totalmente diferente do que é uma empresa sustentável, um evento sustentável. E você vai conseguir trazer isso, nessa situação. Essa percepção que você tem está te dando a transparência de que esse lugar que você mencionou não é e nunca será sustentável ou, eh, aderente a práticas ESG, entendeu? Até a hora que ele começar a ter que ser obrigado a reportar esses dados para o contratante dele, e ele não vai conseguir. Então, assim, é um caminho e não é um caminho fácil, é um caminho que vai doer um pouquinho, com certeza. Mas eu sou aquela otimista, eu acho que, assim, eu chego, né, numa negociação dessas e entendeu, o cara: "Ah, sustentabilidade", eu falei: "Do jeito que você está tratando essa situação, você não está de acordo com as práticas". "Ah, mas", não, você não está de acordo com as práticas. Uma pessoa que trata mal funcionário como você trata, que paga mal funcionário que você trata, não é e jamais será ESG. Fez sentido para você, Viviane? Andréia, tem vários comentários aqui no chat. Tem um da Cristiane que eu preciso trazer. Ela colocou: entendi que o produtor de eventos não vai solucionar todos os problemas, mas ajuda quando escolhe seus fornecedores, valoriza seus colaboradores e é responsável por suas ações. Né? O comentário aqui da Cristiane que eu achei muito interessante. O Danilo Oliveira também colocou: ótima aula, me mostrou que preciso me atualizar no assunto, rever o que realmente se enquadra em eventos sustentáveis. Então, acho que foi importante para trazer essa consciência para nós, todos nós produtores, e aí tem vários aqui, excelente aula, parabéns, vários elogios à aula, e a Joyce colocou tanto de empresas gigantes, ESG, o tanto de empresas gigantes de ESG que aparece e pede pagamento para 120 dias, né? Uma prática do mercado aí onde a gente sabe que é muito difícil, né? A Guacira também colocou excelente explanação. André, eu já quero aproveitar que você tocou no assunto da AMP, quero te dar aí uns minutinhos para você falar da AMP, explicar o que é a AMP, fique à vontade. E daqui a pouquinho, gente, quem tiver mais perguntas, coloquem aqui no chat, tá bom? E aí você pode falar da AMP, por Pois é, favor, né? Joyce. A tal da empresa que se diz ESG faz uma coisa dessa, não é, né? Não é verdade? Então, assim, é, tem o pessoal muito espertalhusco, né, que fica usando a terminologia e não sabe o que significa. E uma prática dessas, ela morre, né, só de você ver como é que atua. Bom, eu estou aqui acompanhada da Júlia Gripe, que também é diretora da AMP. Sei que ela não vai querer aparecer que ela é tímida, mas eu estou vendo ela aí, ela está conosco. A AMP, a Associação Nacional dos Profissionais de Produção de Eventos, ela surgiu na época da pandemia, e ela surgiu de um anseio, da não aceitação das condições e da forma como os produtores de eventos
estavam sofrendo durante a pandemia. E, obviamente, né, inclusive a concepção da AMP ela já vinha de muito tempo atrás, né? Mas essa questão da pandemia, o que que ela mostrou? Ela mostrou que tinha uma fragilidade muito grande em termos de proteções mínimas para o trabalhador de eventos. E da onde é que veio isso, né? Vem da pejotização, vem do não reconhecimento da profissão, vem de você não ter para ter, né, para onde se virar na hora que você tem uma situação dessas. E a gente entendeu que, literalmente, é o nosso lema, né, que juntos somos mais fortes. E o que que e na hora que a gente se juntou e formou a associação, a gente sentiu uma adesão espiritual, digamos assim, muito grande de muitos produtores com os quais a gente conversava. E como é que a gente atua? Nós não somos sindicato, então nós representamos os interesses dos nossos associados, mas indiretamente os interesses dos nossos associados acabam sendo os interesses, né, da categoria como um todo. E a gente sentiu que esse trabalho que está sendo iniciado agora, a gente também está no início, tá? A gente também está no nosso caminho ESG, digamos assim, no nosso início de organização, de governança. Ele mostrou que realmente, né, na hora que você junta as pessoas que trabalham juntas com os mesmos anseios, você consegue resultados ótimos. Então, assim, foi com um enorme orgulho que a gente conseguiu interromper o trâmite de uma lei em Brasília, um projeto de lei que reconhecia a profissão, só que do organizador de eventos, né? E a gente viu aquela lei, leu o texto daquela lei, e a gente entendeu que o que eles quiseram regulamentar, na realidade, é a profissão do produtor, né? São dois entes totalmente diferentes. Nós fomos a Brasília, conseguimos interromper o trâmite da lei. Ela está numa etapa onde ela está num grupo de trabalho que vai discutir o texto dela. E o mais interessante desse movimento foi que quando a gente fez um apelo para população de produtores, a gente precisava que pessoas mandassem um e-mail para Brasília dizendo que a lei não podia passar, né, para você fazer pressão. Um monte de gente, né, veio junto, mandou e-mail, se movimentou. Então, assim, isso foi uma vitória grande para uma associação pequena, mas que demonstrou que realmente, na hora que você junta, né, os anseios de várias pessoas, né, numa única voz, faz diferença. E aí a gente, né, consegue descontos em cursos, a gente, né, tenta, dentro do possível, conseguir movimentar tanto o lado profissional e aí essa parceria, né, com o movimento nacional dos eventólogos foi fundamental, né, porque o braço educacional é muito forte, é uma coisa que a gente precisa. E hoje, assim, a gente gostaria que todos vocês se associassem para a gente começar a ter essa força maior de correr atrás dessas coisas que a gente acredita, sendo que, né, elas estão todas basicamente listadas aqui, né? Melhores condições de trabalho, remunerações justas, o entendimento da necessidade de ter contrato para você fazer, né, executar os jobs, enfim. Então, assim, eu espero que vocês, né, entrem lá no nosso Instagram, que vocês olhem, né, o que a gente faz, né, as coisas que a gente posta, como a gente se movimenta e se juntem a gente. Seria ótimo. Muito bem, pessoal. Adorei aí a explicação da Andrea sobre a AMP. E só para complementar, né, a AMP e o Movimento Nacional dos Eventólogos, a gente acabou se unindo aí, as duas parcerias, na contribuição do texto substantivo. Pronto, gente. Nos unimos também na pesquisa, estamos juntos nessa busca pela melhoria do universo dos eventos. Essa parceria é muito importante para nós, a parceria do MNE com a AMP, porque a gente entende todas essas causas que a Andrea colocou muito bem aqui, do eventólogo, né, do profissional de eventos e do universo de eventos, porque, gente, são tantas coisas absurdas que a gente vê no mercado, né, Andrea? E que precisa que alguém se levante e fale, olha, vamos lutar por essa causa. Então, essa parceria da AMP com a MNE é de grande valia para nós. Fiquem à vontade, para quem quiser se associar à AMP, vale muito a pena. Nós já temos hoje algumas pessoas do MNE, o Rodrigo, por exemplo, que já é associado. Então, vale a pena conhecer, entrar no site da AMP, conhecer um pouquinho
mais do trabalho que a Andrea faz muito bem, todo o pessoal da AMP. Júlia Gripe, seja muito bem-vinda, viu? Andrea citou seu nome aqui, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Gente, tem perguntas, Andrea, bastante Tem? comentários chegando aqui no chat. Pois é. Vou dar uma. Agora eu estou enxergando porque eu interrompi a apresentação. Agora eu Agora tô você consegue conseguindo ver, ver. né? Então, Muito Ana bom. Bárbara, sim, tem muita gente que faz isso. Mas o que essas pessoas não se tocaram é que, mesmo a produção sendo terceirizada, eles precisam reportar desde do início até o fim, ou seja, desde o fornecedor até o cliente. Então, claramente, eles não sabem o que é SG e vão ter um problema, né, na hora que você começar a ter que reportar esses dados. Joyce fez uma perguntinha acima, deixa eu ver. O mercado de trabalho basicamente contratos informais, staff, como aplicar a governança falando sobre contratos? A governança ela pressupõe o contrato. Ou seja, a empresa ela tem que ter uma política de contratação onde ela especificamente define como essas contratações vão acontecer. A governança é isso, é dar essa transparência. Então, assim, se ela contrata staff informalmente, a governança dela está falha, porque isso deveria fazer parte dos critérios de ética, né, e um bom relacionamento que ela tem que ter. Então, uma empresa que contrata informalmente para pagar menos não é uma empresa ética. Essa é a nossa realidade. 2 anos tive que optar por ser MEI porque as empresas para a qual prestava serviço de produção não queriam fazer contrato e sim exigiam a nota fiscal. Exatamente, Viviane. Essa é a situação. Essa é a situação que a gente quer combater. Não necessariamente o fato de você não poder ser contratada como pessoa jurídica. Eu, por exemplo, eu prefiro uma contratação pessoa jurídica, né? Porque aí eu faço um contrato, eu defino, né, as condições e eu executo o trabalho, né? Mas eu faço um trabalho um pouquinho diferente, eu não faço campo. Contrato ele deveria ser uma exigência, porque ele vai definir a forma como você vai, como esse relacionamento vai se dar. Tem uma empresa, a única empresa listada em bolsa da área de entretenimento é a Time for Fun. Time for Fun é simplesmente a empresa que é responsável pelo show da Taylor Swift. Então, assim, uma empresa listada em bolsa, que deveria ter responsabilidade, ela teve uma atuação um tanto quanto questionável, né? Demorou para falar alguma coisa, demorou para agir, e na hora que você lê o relatório de sustentabilidade dela, tem uma ação que eu li aquilo e falei, cara, é muito clássica, que é justamente de uma produtora que trabalhou, acho que no Lollapalooza, e que entrou na justiça contra a Time for Fun e eu não sei se ela vinha através de outra empresa, e a Time for Fun falou que aquilo não era problema dela. Condições de trabalho incorretas não era problema da Time for Fun. Não é uma empresa SG, entendeu? Porque se você aceita que uma pessoa, um prestador de serviço, mesmo que seja um CNPJ ou um MEI que seja, tenha condições de trabalho é, ruins, você não é SG. É a tua responsabilidade, você tem que zelar por todo aquele ecossistema, né, porque aquela pessoa ela é responsável pela qualidade do serviço que você, Time for Fun, está prestando. Se você tratar mal o produtor não vai fazer um bom trabalho, né, junto do consumidor. E muitas vezes o espectador, por exemplo, né, o público, ele vê o produtor, ele não vê a diretoria da Time for Fun. Então, assim, existem umas incongruências, né, na hora que você começa a ler esses relatórios, você fica horrorizada. Esses 2 relatórios também que eu mostrei para vocês são deles. Não está interessado em dar transparência. Eu acho isso muito perigoso, porque é uma empresa que não vai cuidar de você na hora que você está trabalhando. Entendeu? Isso não é bom. Então, assim, né, vocês agora, depois dessa hora, eu espero que vocês tenham um pouco mais de clareza e conseguem separar o joio do trigo, né? Muitas vezes você está naquela situação, né, você não sabe porque, eu sou ESG. ESG significa que eles também têm que zelar, né, pela ética, etc., dos seus fornecedores, dos quais a gente se encaixa. Então, né, parece que eu só leio o relatório de sustentabilidade, certo? Mas eles dizem muito sobre a empresa.
né? Tiago, é o que eu te falei, é melhor um relatóriozinho legal, onde você mostra como você trabalha, você tira foto das suas instalações, você demonstra que você, entendeu, atua com ética, etc., do que essas certificações, como você vê, muitas vezes não querem dizer nada. Pessoal, muito bem. Gente, eu quero agradecer demais a participação de todos vocês aí no chat. Adorei, vários comentários, várias perguntas importantes. Andréia, gente, que dizer, né? Arrasou, arrasou mesmo. Realmente um conteúdo muito pertinente, muito bom, em que todos nós vamos sair daqui bem reflexivos, pensando, né, qual que é a prática, a nossa prática como profissional dentro desse universo de eventos, como eventólogos, né? E aquilo que você falou, parte também de nós, é, né, a partir de hoje, a partir de agora, com esse conhecimento que a gente tem, de também trazer isso para o mercado aí, através do nosso posicionamento, né, que é muito importante também. Pessoal, nós vamos agora encerrar o momento perguntas e respostas. Ah, calma, gente, não fiquem tristes, coraçõezinhos para vocês, vai dar tudo certo. Hoje é nosso último dia, tem muita coisa ainda para acontecer por aqui. Levanta Mas minha antes, mãozinha aqui, um minuto. sim, pode Pessoal, se falar, vocês André. quiserem continuar esta conversa, eu me coloco à disposição, tá? A Kelly pode compartilhar meus contatos se quiserem, tem Instagram, WhatsApp, a gente continua o papo. Tiago, se você quiser que eu te dê algumas dicas como é que você pode trabalhar com esse relatório, que possivelmente você esteja pensando em fazer, fala comigo, que a gente, entendeu, te ajuda a estruturar alguma coisa legal. Enfim, isso aqui é a minha vida, né? Eu me dedico integralmente a esse tema, né? E a melhoria das nossas condições de trabalho. Então, o que vocês precisarem, contem comigo. Muito bom, pessoal. Ó, a produção já está colocando aí para vocês. E LinkedIn da Andréia, a Andréia já se colocou aqui à disposição para continuar o assunto. Então, né? Obrigada, Andréia, gente, uma querida, de fato, colocando, né, se colocando à disposição para continuar esse papo com vocês. Eu preciso fazer um comentário aqui, Andréia, que a Joyce, eu comecei a falar, falei, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A Joyce Santana, que é a nossa coordenadora de relacionamento, ela é proprietária da Oricast. A Oricast se destaca como pioneira ao se tornar a primeira agência de casting staff para eventos a obter a certificação ESG. Olha que orgulho, gente! Desde a sua fundação, a empresa tem se comprometido em promover práticas sustentáveis e responsáveis, com foco especial no aspecto social, então incentivando a diversidade de gênero, etnia, etária, física, todos os demais perfis esplêndidos que nós temos nesse Brasil e a sua pluralidade. O seu diferencial está na abordagem inclusiva e humanizada, se dedicando a fornecer um elenco diversificado e capacitado, assegurando que todos os projetos atendidos reflitam esses valores da empresa. Então, é um orgulho para nós ter dentro da diretoria do MNE a Joyce com essa empresa, a primeira empresa de cash no Brasil com certificação ESG. Então, gente, que orgulho. A Joyce está aqui, ela já fez alguns comentários aí no chat. Muito obrigada, Joyce, pela sua presença. Pessoal, sim, gente. Vou pedir para o pessoal da produção colocar aí no chat para mim, para a gente, todos os nossos contatos, contatos da André. Então, fiquem de olho aí no chat, que daqui a pouquinho estão vindo aqui vários links para vocês, tá bom? Gente, não esqueçam da lista de presença, assinem a lista de presença que está disponível no chat. É muito importante que vocês assinem para que vocês consigam obter a certificação dessa semana. E também nós vamos daqui a pouquinho já colocar aí para vocês o link para a nossa pesquisa de satisfação. Conto com vocês para que vocês respondam, é muito importante para nós, para a gente construir as novas edições das próximas semanas que virão, para que seja cada vez melhor, para que a gente consiga atender às expectativas de vocês, para que a gente possa trazer um conteúdo cada vez mais alinhado àquilo que vocês querem ver e ouvir e aprender dentro do universo de eventos. Então, por favor, colaborem com a gente respondendo a pesquisa. Também queremos convidar vocês, gente, peraí, gente, só um pouquinho, pronto. Nós queremos convidar vocês a visitar o nosso site, que é www.eventologosdobrasil.com.br.
explorar os nossos artigos. Gente, lá tem muitas reflexões sobre o que é ser um eventólogo, a importância do estudo de eventos. Tem muita coisa boa lá, tem muito conteúdo bom, então aproveitem. Além disso, vocês também vão encontrar a nossa biblioteca virtual, que tem uma ampla coleção de artigos, e-books, dissertações, catálogos, pesquisas, tudo de domínio público, então nada lá é, né, fechado, privado, então é de domínio público. É uma fonte rica de conhecimento para quem deseja se aprofundar e crescer no setor de eventos. Então, entrem lá no nosso site, aproveitem todo o material e o conteúdo que tem lá, tá bom? Gente, eu vou já já fazer os agradecimentos aqui, mas antes, eu também quero falar para você, para quem deseja fazer parte do Movimento Nacional dos Eventólogos, nós temos 3 categorias de membros. Nós temos os membros efetivos, que são profissionais formados com graduação em nível superior na área de eventos. Nós temos os estudantes, a categoria estudante, que são aqueles que são formados na área, que estão em formação na área de eventos, então, tanto em nível técnico quanto nível superior. E nós temos também os apoiadores, os honorários e apoiadores, que são pessoas que, mesmo não sendo eventólogos, contribuem significativamente para os objetivos do MNE. Então, caso você tenha interesse em se juntar a nós, em alguma dessas categorias, é só você conversar com um dos administradores do grupo, sabe? Esse grupo do evento aí, o grupo no WhatsApp que é do evento, da semana de formação, pode chamar qualquer um dos administradores, nós vamos ficar muito felizes em atendê-los, em fornecer todas essas informações necessárias, tá bom, gente? Qualquer dúvida, coloquem aí no chat também, enquanto a equipe aqui do MNE consegue tirar as dúvidas de vocês, caso surjam. Mas a Andrea falou, muito importante agora na sua última fala, falando sobre contratos. Andrea, isso é um assunto que eu preciso aqui trazer, gente, muito importante para vocês. Andrea citou, vou aproveitar esse gancho para falar. Para vocês que estiveram aqui com a gente na semana de formação, vou dar um spoiler, só vocês, tá? Gente, a gente vai ter o nosso Labs, que é o laboratório de formação. Então, o que que é isso? Eu vou explicar para vocês. Então, gente, nós vamos explorar novos temas relevantes para a sua carreira aqui dentro do universo de eventos. É uma oportunidade única para você se aprofundar em práticas, hein? Vai ser super prático, que são práticas essenciais para vocês avançarem na sua jornada profissional. Então, dentro desse Labs, que é o laboratório da semana de formação, vai acontecer em quais dias? Dia 12 e 14 de novembro. Então, vão acontecer nesses 2 dias. Nesses 2 dias, nós teremos 2 oficinas por dia, de 1h30 cada oficina, e as vagas são limitadas por laboratório. Então, por exemplo, no dia 12, nós vamos ter o laboratório de network com a Mariana Cosa, que vai ser uma oficina, né, onde a gente vai constatar aí esses conceitos de networking, entender como gerenciar e fortalecer essa rede de contatos já estabelecida, além de aprender técnicas e estratégias para expandir e nutrir novas conexões profissionais. Gente, network hoje é tudo para a sua vida profissional. Eu falo muito sobre carreira na área de eventos, e o network é fundamental. Então, essa oficina vai acontecer no dia 12, das 18 às 19h30, laboratório 1. No mesmo dia, laboratório 2, nós vamos ter uma oficina sobre oratória com a Ana Bárbara Rocha, que é a nossa vice-presidente, a VP do NNE, maravilhosa, gente. Para você desenvolver sua confiança, sua presença ao falar em público, né, aprimorar a sua comunicação e o impacto dessa comunicação nas outras pessoas. Então, dia 12, essa é a programação das 2 oficinas, e essa segunda oficina vai acontecer das 20 às 21h30, ok? No dia 14, nós teremos mais 2 oficinas. Então, o laboratório de criação de contratos em eventos com a Natália Graciano, que também faz parte do nosso conselho consultivo. A Natália, que é advogada, especialista aí na área de eventos. Então, se você tem dificuldade, não entende quais são as cláusulas, as principais cláusulas que você precisa ter no seu contrato para trabalhar com eventos, para prestar serviço na área de eventos, então ela vai vir aqui ensinar para a gente como estruturar contratos robustos para evento, assegurando aí a sua proteção, né, do seu trabalho. O André falou muito sobre isso. E
também, né, das 18 deixa eu ver aqui, confirmar o horário, gente, das 18 às 19h30 e das 20 às 21h30 teremos um laboratório sobre planejamento de carreira com quem? Comigo aqui, Kelly Valério, e eu vou te ajudar a construir um plano estratégico a partir dos conhecimentos que a gente teve aqui dentro da semana de formação. Então, todos esses temas que a gente trabalhou aqui dentro da semana de formação, nós vamos trazer nesse laboratório de planejamento de carreira para impulsionar a sua trajetória profissional, tá bom? Então, gente, não percam, porque as turmas são reduzidas, vai ser uma abordagem prática, então você vai fazer na prática ali. O Labs, ele é ideal para transformar o aprendizado em competências, isso é muito importante trazer isso para vocês. E são competências aplicáveis, né, no seu dia a dia e no seu trabalho. Então, se inscreva agora, aproveite essa chance de fortalecer a sua carreira aí no universo de eventos, tá bom, gente? Aproveitem. Andréia, eu gostaria de chamar aqui a Pamela e o Rodrigo, a gente já vai fazer o encerramento, mas antes disso eu quero mais uma vez agradecer imensamente. Gente, que lindo que foi esse encontro hoje, que lindo foi ouvir a Andréia, quero agradecer demais. Eu acho que a gente vai sair hoje daqui, ó, com as anteninhas, a cabeça fervendo. Poxa, né? O que que eu posso fazer no meu trabalho, na empresa que eu trabalho? O que que eu posso fazer como profissional? Andréia, muito obrigada, obrigada por aceitar nosso convite. Gente, uma baita profissional, alguém que é relevante no mercado e que aceitou vir aqui falar para nós, né, falar conosco. Então, muito obrigada. Quero trazer aqui o Rodrigo. Rodrigo, tá aí? Pamela, quero que vocês tragam aqui suas considerações finais. Hoje é o último dia, vamos encerrar aqui com chave de ouro a nossa semana. Rodrigo está aqui. Oh, boa noite. Boa noite, gente, tudo bem? Hoje eu estava mais reservado, já falei tanto a semana inteira, todo mundo viu minha cara o tempo todo na abertura, na terça, na quarta, na quinta, mas vamos falar nossas palavras finais, né, de encerramento dessa semana de formação, um momento muito importante para o Movimento Nacional dos Eventólogos, que traz esse fortalecimento do papel do eventólogo no universo dos eventos. Andréia, muito obrigado por aceitar o convite. A gente já está ali articulando já ó, um bom tempo, costurando aí todos os assuntos, desde as competências do eventólogo, que sempre abre a semana de formação, até o business design, o brand, que a gente falou na quarta-feira com a Maria Brasil, ontem, que a gente falou o X-Design com a professora Tatiane, e hoje, para encerrar aí de maneira brilhante, a Andrea, tá? Fortalecendo ainda mais e vida longa para essa nossa parceria do MNE com a AMP, tá? Muito obrigado a todos que participaram. Nós estávamos aqui na sexta-feira à noite, quase 10 da noite, estávamos com mais de 40 pessoas online. Então, assim, é muito gratificante ver o propósito do MNS sendo reverberado aí de uma maneira tão bonita. Muito obrigado, tá? Pamela está com a gente, presidente, né, gente? Precisa encerrar, presidente precisa falar, não posso cometer essa gafe. Se Pamela estiver por aí. Pamela está por aí, não sei se ela está, ela estava aqui conosco acompanhando o tempo todo. Pessoal, deixa eu já aproveitar aqui essa fala do Rodrigo. Gente, nós gostaríamos de encerrar essa segunda semana de formação profissional do Movimento Nacional dos Eventólogos com profundo agradecimento a todos os participantes que nos acompanharam essa semana, desde segunda-feira, do dia 21 até o dia 25 de outubro. E olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu trabalho com eventos online todos os dias, viu, Rodrigo? E geralmente, quando a gente faz um evento assim, de uma semana toda, a tendência é que a gente caia um pouco o engajamento, porque é natural. E, gente, olha só, semana inteira, Andréia, a galera aqui em peso, não caiu o engajamento, todo mundo aqui com a gente, então isso já é um sinal que fizemos um bom trabalho, Rodrigo, fizemos um bom trabalho, os palestrantes foram incríveis, todos, e hoje encerramos aí com chave de ouro, então, de fato, para a gente é um motivo de muito orgulho, foi uma semana extraordinária, repleta de aprendizados, de trocas de experiências, de debates enriquecedores, com esses temas que são tão relevantes para a área de eventos no Brasil. Um agradecimento especial, né, para todos os nossos palestrantes que compartilharam aqui seus conhecimentos de forma brilhante, trazendo suas reflexões, suas contribuições que foram tão necessárias dentro desse evento aqui. Gente, graças a cada um deles, nós tivemos momentos de crescimento pessoal e profissional. Eu tenho certeza que vai marcar a trajetória de todas as pessoas que estiveram aqui conosco, que estiveram aqui assistindo, estiveram participando.
convidamos todos, né, novamente a seguir nos acompanhando nas nossas redes sociais. Vamos continuar lá compartilhando conteúdos exclusivos e informações futuras, né? Temos o nosso Lab em novembro, muitas coisas vão acontecer daqui para frente. Pessoal, também Kelly, vou pedir. Sim, pode falar, Rodrigo. quebrar só um pouquinho o protocolo, porque Fique à eu vontade. esqueci de uma fala, a gente abriu a semana de formação com um texto agradecendo o trabalho do corpo executivo e do corpo consultivo. Sem vocês, não seria possível realizar a segunda semana de formação, por mais que seja um evento online, todos nós que trabalhamos com eventos sabemos que exige muito da gente, né? Vários detalhes, desde os ajustes das inscrições, do plano de ação, a gente tem plano de trabalho para fazer a semana de formação. Então, é realmente ali um levantamento de indicadores, a pesquisa de satisfação, são muitos detalhes que nós, como eventólogos, zelamos e prezamos para que todas as etapas elas sejam cumpridas da melhor forma. E aí eu vou trazer a palavra, né, do fundador no sentido de elucidar vocês de toda essa trajetória do movimento que já existe há 5 anos e neste mês de outubro completou aí esses 5 anos. 5 anos se passaram desde que o Movimento Nacional dos Eventólogos nasceu, de uma inquietação, de um desejo pulsante por reconhecimento e pela valorização de uma profissão tão essencial quanto invisível para muitos. No coração do MNE, pulsa a certeza de que o eventólogo é mais que um executor de tarefas. Ele é um ser pensante, alguém que compreende o poder transformador de um encontro, de uma celebração, de uma experiência. E é isso que o movimento veio resolver. A falta de reflexão e de espaço para que o eventólogo seja compreendido em sua totalidade. Não apenas para como quem organiza, mas quem constrói pontes, soluções e sentidos. Durante os primeiros anos, focamos em trabalhos internos, buscando eventólogos por todo o país, reunindo forças para fincar nossa bandeira no universo dos eventos. Com dedicação, ergueram-se pilares fortes e o MNE transformou-se em um movimento que abraça, forma e inspira, destacando a importância da educação continuada, da formação sólida e da troca genuína de experiências. Nada disso seria possível sem um trabalho voluntário, essa força invisível, silenciosa e incansável que move nossas ações. Cada passo, cada evento, cada projeto só ganhou vida graças à dedicação de quem, por amor à profissão e ao que ela representa, entregou seu tempo, suas habilidades e principalmente seu coração. O voluntariado é a espinha dorsal do MNE, o pulsar do que nos faz crescer e acreditar que juntos e juntas somos mais fortes, mais capazes, mais inteiros e trazemos uma devolutiva para a sociedade dos conhecimentos da academia. Ao finalizarmos essa semana de formação, celebramos não apenas os 5 anos do Movimento Nacional dos Eventólogos, mas também o espírito do eventólogo como aquele que pensa e realiza, aquele que enxerga o todo, o universo dos eventos, aquele que passeia por tantas áreas de interesse, transpassa por tantas áreas do conhecimento e enfrenta diariamente os desafios de ser reconhecido como uma profissão pelo mercado e também pelo seu valor. Que esse momento seja de inspiração, de conexão e de profundo conhecimento. Obrigado por quem construiu, por quem está aqui e por quem ainda virá. Seguimos juntos e juntas por mais 5, 10, 20 anos, porque o evento pode até ser efêmero, mas o legado do ser eventólogo é eterno. Obrigado. Uhul, gente, falar o que mais depois disso, né? Só emoção aqui, porque que texto lindo. 5 anos, nem sei o que dizer mais, fiquei sem palavras, porque realmente foi emocionante. Ouvir tudo isso saindo da sua boca, Rodrigo, eu não teria pessoa melhor para falar sobre isso, porque é a pessoa que fundou esse movimento, é a pessoa que se dedica. Gente, aqui só entre nós, tá? Vou falar baixinho para ele não ouvir. Eu chamo ele de mestre, eu só chamo ele, mestre, por favor, me ajuda aqui. Mas de fato é o que traz na alma da gente, né? Na alma do eventólogo, é tudo isso que o Rodrigo falou. E Rô, obrigada, né? Arrasou aí no texto. Isso acaba
de certa forma, transmitindo aquilo que a gente é, né, no dia a dia. Muito obrigada. Pessoal, quero pedir para vocês, vou fazer um combinado com vocês agora. Por favor, façam um post da aula de hoje lá no LinkedIn, marca o Movimento Nacional dos Eventólogos, tá bom? Me marca também, porque eu adoro ir lá, curtir, comentar, mas vamos fazer post dessa semana, bora fazer um movimento aí, marca lá no Instagram, façam um post, stories, enfim, galera, pode pôr Instagram, LinkedIn, nos ajudem, gente, precisamos divulgar o MNE, né, para quem ainda não conhece, então conto com vocês, queridos, para que vocês façam isso. E, bom, por fim, gente, é só agradecer mesmo, não tenho mais nem o que falar depois de tudo isso que o Rodrigo trouxe, a nossa jornada de desenvolvimento e capacitação, ela continua, esperamos contar com a participação de cada um de vocês para fortalecer ainda mais a nossa profissão. Muito obrigada, participação de todos vocês. Nos encontramos aí nos próximos eventos, nas próximas ações do MNE. Tá bom, gente? Andréia, só beijos e corações para você. Muito obrigada, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal.